o jornalista Nelson de Sá. Mas agora eu quero falar sobre o jornalismo de uma forma geral, o que muda no jornalismo depois do escândalo do News of the World, da família lá do Murdoch. Então, esse foi um dos acontecimentos mais importantes recentes no jornalismo mundial. O Murdoch Rupert Murdoch é um magnata australiano que tem uma série de veículos de mídia, tanto em televisão, imprensa, vários. O coração, o início do império dele era esse jornal, News of the World, que ele comprou nos anos 60 na Inglaterra. E, como parte, digamos, dessa alma do grande império do Murdoch, o jornal ele ele não tinha limites. Era um tabloide, um jornal de escândalo e de sensacionalismo, né? Na luta, no jornalismo inglês, esse é um jornal de Londres, o jornalismo inglês tem uma disputa muito grande pela vendagem, pela notícia, pelo furo, e foi rompendo limites éticos cada vez mais, até que chegou o limite em que eles contratavam detetives para fazer escutas ilegais sobre as pessoas. Já se sabia disso, o escândalo começou a aparecer já tem uns 5 anos, mas sabia-se que eram escutas sobre a família real, ou sobre celebridades, ou sobre políticos, e até esse limite as pessoas aceitavam, porque são pessoas públicas que têm um significado, e existia, na opinião pública inglesa, de maneira geral, uma aceitação disso. Agora, tem... Mais até que uma aceitação, uma procura... E no caso de políticos, por exemplo, acredita-se que eles estão ali para serem perscrutados o máximo possível. No caso, evidente. E aí, não havia tanto questionamento, embora fosse obviamente ilegal. E os políticos não gostam nada disso, né? Eles fazem, você pega no erro e aí eles ficam indignados. Eles são, nossos representantes e nossos claro. funcionários. Eles estão lá para fazer aquilo... Mas, isso faz com que eles tenham que ter suas vidas mais devassadas mesmo. E a opinião pública aceitava. O escândalo durou muito tempo e não pegava, em parte, por causa disso. Até que, 2 meses atrás, descobriu-se que, além das celebridades, atores como Hugh Grant, pessoas que são públicas, que podem ser abertas, digamos assim, descobriu-se que também uma menina que havia sido sequestrada, uma menina, acredito que de 12 anos, não me lembro exatamente. Eles haviam invadido a caixa de mensagens dela para tentar descobrir o que estava acontecendo com ela e como a caixa estava cheia, e eles queriam ter acesso ao caso, de um sequestrador ligar, coisas assim, eles apagaram a caixa dela para que os sequestradores pudessem... Tivessem acesso. E isso foi... Aí acabou. Aí esse estupim... iniciou, nesse jornal que é o início do império, né? O jornal, em um mês, foi fechado, um jornal de 160 anos. E o império está cambaleante desde então. Não deu para nem uma fração de recuperação, né? O jornal... E daí você vê o rosto da menina, é realmente inaceitável, Agora, Nelson, sabe, quer dizer, na minha opinião, você pega o caso dos políticos, eu acho que é quase uma obrigação, porque eles têm que... O tal negócio da abertura total, de ser uma política aberta. Quer dizer, você pegar e gravar um telefonema, uma escuta telefônica de um político, por isso eu acho que a opinião pública... Nesse lado, aceitava. Agora, no lado de um ator como Hugh Grant, é de pura curiosidade mórbida, né? E no entanto, ele deu margem, ele já foi flagrado, aliás, né? Quer dizer, foi preso em flagrante na rua com a famosa Divine. Ele foi pego lá com a boca na botija. Aliás, ao contrário, ele foi pego com a botija na boca da famosa
atriz pornô. Obviamente, enfim, tem um problema nisso, mesmo para políticos, mesmo para celebridades, que é o fato de ser ilegal. Você, enfim, não pode, obviamente, romper a lei, mas... Não, eu sei, mas eu digo o seguinte, no caso dos políticos, eu até entendo, como você falou, o público sabia que era ilegal, mas deixava para lá. Mas no caso de um ator, de uma atriz, eu não acho tão permissível quanto acontece com um político. Como também aquele negócio, que aliás é incrível, não sei nem se deve ser ilegal também, do príncipe Charles dizendo que gostaria de ser um OB para ficar no meio das pernas Como é o nome porque hoje é casada com ele? Como é o nome? Como é o nome? Camila Parker Bowles. Camila. Camila, eu queria ser um OB para ficar no meio das suas pernas. E era uma gravação de telefone, né? Era um grampo, provavelmente. Quer dizer, certamente era um grampo, né? Agora, voltando ao Murdoch, diz que ele era de uma arrogância terrível. Se alguém ia discutir alguma coisa, onde ele tinha alguma rede, alguma coisa que ia discutir com ele, dizem que ele dizia assim, eu não vou falar com você, eu mando no seu país, eu mando no seu presidente, não vou mandar em você. Quer dizer, era de uma arrogância brutal. Será que essa arrogância hoje em dia está mais pacificada? Bom, ele já é um senhor de 80 anos, né? Ele já não é enfim... Não, agora são os filhos que estão lutando para ver quem fica com o espólio, né? Mas eu tenho, na verdade, uma visão um pouco diferente sobre o Murdoch. Apesar de ele ser ultraconservador, de ele ser uma pessoa que usa o jornalismo, os jornais e as TVs dele de maneira política e com ganhos muito grandes, ou seja, ele é o próprio cidadão Kane. É verdade. Ele, ao mesmo tempo, tem ele é um jornalista, isso é um fato, assim. Ele tem um gosto pelo jornalismo, ele é dono da Fox Rede, do estúdio Fox, mas ele só se importa com o papel. Ele perde centenas de milhares de dólares por ano com o New York Post, que é um tabloide de Nova York, mas mantém. Ele tem um gosto por aquilo. Veia, tem aquela isso, exatamente, apesar das ilegalidades, apesar, enfim, de muitas vezes dar vazão até para racismo e coisas muito pesadas que a gente consegue observar na Fox News, por exemplo. Apesar disso tudo, há nele um jornalista mítico, assim. É bonito acompanhar de certa maneira. O Hearst, a história exatamente, né? Exatamente. Agora, eu não sei, me parece o seguinte, que esses grandes jornais sensacionalistas lá, já tem uma verba dentro do orçamento anual, já tem uma verba para enfrentar qualquer tipo de processo. Quer dizer, eles não se incomodam se estão errados ou se estão certos, se vão ser processados, se vão perder, já tem uma verba separada. Nesse caso da menina, acho que não há verba que compense a destruição do jornal, né? Você acha que isso pode ser o começo do final desse império? Esse é o problema, que foi no próprio coração do império, foi naquilo enfim, foi no coração do próprio Murdoch, nesse sangue de tinta que ele tem, né? Tanto que a decisão de fechar, enfim, a decisão de fechar um jornal é uma decisão muito drástica, assim, algo que não tem jeito mesmo. E um jornal de... Agora você falou uma coisa aí que eu não sabia, que há uma disputa pelo poder entre os três filhos. É quase uma coisa shakespeariana aí, né? Quase o Rei Lear. E são três filhos, os principais que estão em disputa, então é um pouco como o Rei Lear mesmo. Enfim, mas você já teve um filho que caiu, você teve o segundo filho que está caindo, você tem a filha que está entrando, é um momento curioso de acompanhar, é quase como acompanhar o noticiário da família real, só que no âmbito da mídia, dessa sociedade do espetáculo. Exatamente. E vamos ver quem vai acabar matando quem, porque de repente alguém morre num acidente, aquelas coisas estranhas. Eu conversei aqui com o jornalista Nelson de Sá. Nelson, brigadíssimo pela tua presença. Matamos saudades. Daqui a pouco a gente volta.
O escândalo das escutas ilegais realizadas pelos tabloides ingleses já abalou o segundo maior grupo de mídia do mundo, fechou um jornal, levou para a cadeia jornalistas, afastou policiais da Scotland Yard e até o autor das denúncias foi encontrado morto. O enredo sensacionalista é real e aconteceu no Reino Unido, mas com repercussão no mundo todo. Diante das pressões, o magnata Rupert Murdoch, dono do império de comunicação News Corporation, fez uma faxina no grupo. Ele anunciou a renúncia de seus aliados mais próximos para conter os prejuízos financeiros causados pelos estragos na imagem das empresas. Por causa do envolvimento de políticos com o tabloide News of the World, Murdoch foi convidado a depor no parlamento. Diante de todos, ele pediu desculpas e disse que não sabia dos grampos. Ainda assim, foi atacado por um manifestante com uma torta de espuma. A ex-toda-poderosa da News International, Rebecca Brooks, saiu atirando. Revelou que o uso de detetives é comum na imprensa. Em contrapartida, o primeiro-ministro britânico David Cameron abriu um inquérito independente para investigar a ética jornalística. Ele também é questionado por ligação com Murdoch junto com a prestigiada polícia londrina. O escândalo das escutas não ficou restrito ao velho continente. Nos Estados Unidos, cresce a pressão para investigar Rupert Murdoch. O Departamento de Estado quer averiguar denúncias de subornos e grampos ilegais. A notícia foi divulgada pelo Wall Street Journal, título de prestígio de Murdoch na América. Eu queria saber como é que você reage a esse desabafo, não é, do El País, de mostrar o retrato no domingo, mostrar o retrato do Murdoch com o título, que uma cloaca, não é? Quer dizer, a grande imprensa mundial realmente está dividida, não é? Quer dizer, ela não está mais endossando o grande magnata que conseguiu fazer o império, porque já esses métodos não são mais aceitáveis. Como é que você vê essa cisão entre a imprensa sadia, a boa imprensa, e a imprensa tipo latrina, né? Diniz, boa noite. Eu acho que você preparou um bom resumo aí. É a imprensa que usa métodos jornalísticos sérios e legítimos, desabafando contra métodos questionáveis. Acho que o que esse caso tem que deixar claro é que a imprensa existe para desequilibrar, revelar o que não quer ser revelado, ir atrás do que está oculto, mesmo se tiver acesso a processos que envolvam gravações frequentemente autorizadas pela justiça, se ela tiver algum acesso por métodos jornalísticos, repito, legítimo, sem comprar informação, sem usar ninguém que não a sua própria equipe de jornalistas e levar isso a público, ela estará prestando um serviço à sociedade. O que não pode acontecer é terceirizar a reportagem para detetives, atividades estranhas ao jornalismo, e acho que é disso que a imprensa séria, fazendo aí é difícil fazer um resumo disso, mas é disso que se trata. Acho que a sociedade tem que reconhecer que, mesmo nesse episódio, é muito melhor que um jornal como o News of the World seja avaliado, seja julgado pelo que publicou, do que se terem dispositivos de controle ou de censura prévia que impeça alguém de publicar. Está aí o grupo Murdoch pagando pelo que fez, né, e respondendo pelas consequências do que publicou. Mas vamos frisar que é com essa liberdade que temos que progredir, com a liberdade de publicar e arcar com as consequências disso.